Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Trabalhei um vídeo aqui muito bacana para você que gosta do canal e a única coisa que eu vou pedir em troca é o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue lá no Instagram, é o @vascaíno do Cerrado, beleza? Vamos partir direto para a informação. Primeiro eu quero fazer uma correção aqui, que muita gente me mandou mensagem. Eu falei mais cedo que a semifinal do Campeonato Carioca será em jogo único, com a vantagem do empate, mas não, são dois jogos. Eu fui ler o regulamento, são dois jogos aí da semifinal do Campeonato Carioca. Então agradecer a galera que contribui aí para o canal com mensagens aqui também, tá? São dois jogos e os times vão com a vantagem do resultado igual. O time que se classificar em primeiro e em segundo lugar. Afinal, são dois jogos também e essa é sem vantagem de empate, beleza? Então tá aí atualizado o regulamento do Campeonato Carioca. Agora, já o título da Taça Guanabara tem uma informação a mais, porque eu trouxe aqui que o Vasco poderia se classificar em segundo e obter essa vantagem do empate caso o Flamengo vencesse o Fluminense, né? Mas o Vasco, ele vai garantir essa vaga de segundo colocado e a vantagem na semifinal, se ele golear ali, se ele ganhar do Bangu de 3-0, por exemplo, dificilmente ele fica fora com qualquer resultado que role no Flamengo e Fluminense. Porque, por exemplo, se o Flamengo ganhar, eu falei aqui, né? O Flamengo tem 23, vai a 26. Esse aí o Vasco não pega mais. O Flamengo ganha, o Fluminense fica com 22. O Vasco ganhou, passou o Fluminense, já é segundo, já tem a vantagem do empate. Se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai a 25, esse o Vasco não pega mais. Mas aí o Vasco ganhando do Bangu, ele cola nos mesmos 23 do Flamengo, o Flamengo tem 14 de saldo. O Vasco com 12 de saldo, se ganhar do Bangu de 3, ele passa o Flamengo de mais 3 gols. Lembrar que o Bangu tomou 2 porradas, uma do Volta Redonda de 5, acho que foi 4, e outra do Fluminense de 5-0. Então se o Vasco meter 3 gols no Bangu, ele dificilmente deixa de ter essa vantagem, né? Então o empate também, se empatar, por exemplo, o Flamengo vai a 24, o Vasco não pega. O Fluminense fica com 23, o Vasco ganhando do Bangu de 3-0, vamos botar lá. O Vasco vai a 23 e iguala o saldo do Fluminense, que hoje é de 15, do Vasco é de 12. Aí vai para saldo de gols marcados. O Fluminense tem 18 gols marcados e o Vasco tem 18 gols marcados. Em caso de empate lá e o Vasco ganha por 3-0, o Vasco só vai ficar de fora se esse empate for com muito gol, tipo um 4-4, um 3-3, aí o Fluminense abre saldo de gols marcados. Então, muito difícil o Vasco não conseguir essa vaga se ele ganhar bem do Bangu em São Januário. Partida essa que já tem 15 mil ingressos vendidos e é importante o Vasco ganhar bem no Bangu e conquistar esse segundo lugar para entrar na semifinal dos dois jogos com a vantagem do resultado. Isso não garante nada a ninguém, mas é melhor que o Fluminense ou o Flamengo não tenha a vantagem do empate contra o Vasco. Não é melhor a gente ter essa vantagem do que eles? Então é importante o Vasco entrar com essa vantagem, beleza? Saiu o borderô do jogo do clássico Vasco e Flamengo no domingo. E não é à toa que o apelido desse clássico é o clássico dos milhões. 5 milhões de reais foi o faturamento, a renda bruta do jogo, né? Cada clube vai faturar aí 1.344.000 reais, quase 1,5 milhão. A Ferj abocanha uma parte dessa fortuna aí. A Ferj, né, que fatura rios de dinheiro e não consegue pagar uma premiação decente para os clubes no Campeonato Carioca. Disparada a federação mais trambiqueira, mais mulambenta, mais nojenta que existe no futebol brasileiro. Mas eu ia falar outras coisas aqui, mas de repente eu posso até ser processado, né? A casa, o covil de bandido que é a CBF e as federações de futebol. Bom, além da regra dos 5 milhões no clássico dos milhões, recorde na transmissão na Bandeirante. É isso aí. O jogo Flamengo e Vasco no Maracanã rendeu à Bandeirante um recorde na audiência dos últimos 15 anos.
15 anos. A Band bateu a Globo, que ficou em segundo lugar, e o SBT ficou em terceiro lugar. Ainda vem essas pesquisas de Araque, né, de pilantras também, para dizer que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil. Bota aí um Corinthians e Palmeiras, bota um São Paulo, bota esses times aí que dizem que tem mais torcida que o Vasco na Band para ver se bate essa audiência. Bota para jogar com o Flamengo para ver se bate essa audiência que bateu esse jogo aí. O Vasco é muito forte, o Vasco é nacional. Vá no norte, vá no sul, vá no nordeste, no centro-oeste. É muito torcedor do Vasco. A gente só perde para mulambada. Então tá aí o borderô e a transmissão que bateu o recorde dos últimos 15 anos na Bandeirante. Uma informação que saiu, né? O Vasco, o Botafogo e o Internacional estariam interessados no volante o Alisson do Cruzeiro, né? Titular com o técnico Pessolano, o jogador de 25 anos, 1,84 m, não foi relacionado para o jogo do Cruzeiro em Cariacica. O Cruzeiro tinha falado que foi por causa de problemas pessoais, e o Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, falou numa live hoje que ele não foi relacionado porque ele foi punido por causa de indisciplina, faltou treinos. E aí o Ronaldo fala que o Cruzeiro não tem intenção de vender o jogador, ele é um bom jogador, o Cruzeiro conta com ele, que esses problemas de disciplina tem que ser corrigido, que é ruim para a carreira do jogador e é ruim para o Cruzeiro. Vou deixar aí para você ver o Ronaldo falando dessa especulação. Na Twitch, perguntando muito sobre o Alisson. O Alisson teve uma indisciplina e não compareceu ao treino, por isso está sendo punido pela direção do futebol. E fora isso, não tem nenhuma outra penalização. Não pensamos em vender o Alisson, pensamos sim em continuar a informar o atleta, fazer com que ele cresça, fazer com que ele melhore, e que, né, esses atos de indisciplina só vai prejudicar ele. Logicamente, prejudica a gente também, porque é um atleta importante, mas ele ainda vive um processo de formação também. Então, vocês que estão aí preocupados com o Alisson, nós não vamos vender o Alisson. Bom, as notícias do Vasco eram essas. Agora eu vou trazer uma pauta, um assunto que eu acho que ele interessa também ao vascaíno, né, que é a questão da SAF. Né? A gente sabe que os times que têm peso com relação à torcida no Brasil, e nome, camisa, entraram na SAF. Os três primeiros aí, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Cada um com seu modelo de SAF. E hoje nessa live, que eu trouxe um trecho para você aqui agora, o Ronaldo fez um desabafo, botou ali uma lavagem de roupa do caramba e foi muito franco. Uma coisa que eu já vou adiantar aqui, eu louvo a atitude do Ronaldo, a coragem que eu não vejo nos dirigentes da SAF do Vasco, nem nos executivos aí, porque o Ronaldo abriu uma live para explicar cara a cara, tete a tete, respondendo as perguntas do torcedor no chat, aquele torcedor que xinga, que tá puto, porque o Cruzeiro classificou no Campeonato Mineiro na Bacia das Águas, jogando futebol medonho com um time mais ou menos, e isso porque o América venceu o Tombense, porque senão o Cruzeiro tinha ficado de fora das semifinais do Campeonato Mineiro. E aí o cara que é dono do Cruzeiro abriu uma live para responder a torcedores, tem que ter muita coragem, coisa que eu não consigo ver aí nos caras que dirigem tanto o Vasco quanto o Botafogo. Enfim, mas vamos, porque é muito polêmico, ele faz um desabafo cabuloso, ele joga muita coisa aí no ventilador com relação a jornalistas, a influenciadores que cobram que ele tire escorpião do bolso, contrate jogadores. Primeiro começa porque o Ronaldo revendeu, o Ronaldo comprou aí 90% da SAF do Cruzeiro. Ele revendeu 20% do percentual que ele comprou lá do Cruzeiro para o Pedrinho do supermercado BH. Pedrinho que sempre ajudou o Cruzeiro aí nesses longos anos de dificuldade do Cruzeiro. Ele revendeu por 100 milhões esses 20%. Aí a galera do Cruzeiro falou, agora você vai pegar essa grana e vai contratar grandes jogadores, né? Aí o Ronaldo, nesse primeiro trecho, ele vai falar de herança maldita, que o dinheiro é para ajudar o Cruzeiro a terminar o ano, pagando salários,
tendo fluxo de caixa e não é para fazer contratações. Então veja bem, ele compra o Cruzeiro por 400 milhões, a grana que ele está usando para botar a coisa em ordem, e essa grana que ele já fatura da revenda, ele não vai botar jogador para dentro do Cruzeiro, palavras do Ronaldo, e aí muito torcedor puto com relação à SAF do Cruzeiro. O torcedor pode vir e falar, e o dinheiro, por que não contrata então? Bom, vocês devem saber a herança maldita que a gente herdou da associação, e mais uma vez, peço que vocês puxem um pouquinho da memória e lembrem um pouquinho da situação que eu encontrei o clube, né? Esse dinheiro, ele é para a gente terminar o ano, pro fluxo de caixa, para as despesas operacionais, pagar salário, enfim. Com esse dinheiro, com essa operação, a gente está garantindo que a gente termina um ano saudável, tá? Não temos previsto gastar com esse dinheiro, fazer contratações. Dito isso, eu quero dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, de que o Pedrinho está junto com a gente aí, está junto do Cruzeiro, enfim, dando seu apoio e juntando seu nome ao nosso para a gente continuar nessa caminhada forte aí para um futuro brilhante aí para o nosso Cruzeiro. Seguindo na live, algumas pessoas perguntaram para ele sobre contratação, e ele fala, a questão não é contratação, nós estamos ressuscitando o Cruzeiro. Reclamou de influenciadores e jornalistas que têm pressionado, fazendo vídeos ou matérias falando em contratações, né? Ele fala que se essas pessoas estão falando isso, elas não entendem de futebol, que o problema não é dinheiro, o problema é boa gestão. Voltar daqui a pouco também para falar de algumas coisas. Por exemplo, ali, ó, o Gili 2023 mandou, contrata, Ronaldo. Eu não sei se você chegou a ouvir o que eu falei agora aí, né? Não é uma questão de contratar, a questão é que a gente está ressuscitando o clube. Estamos ressuscitando o clube, o Cruzeiro está sendo ressuscitado. É muito fácil você chegar aí e escrever, contrata, que nem eu vi alguns influencers, jornalistas, Ronaldo, tira o escorpião do bolso. É muito fácil você chegar e falar isso. Mas eu quero dizer o seguinte, você jornalista também, você chegar aí e falar isso é de uma tamanha irresponsabilidade. Você está sendo irresponsável, porque você também não está tendo a memória do que aconteceu no passado com o Cruzeiro. Aqui não se trata de dinheiro, aqui se trata de fazer uma boa gestão. E se você acha que é só contratar, então porque não, na minha opinião, não sabe de futebol, não sabe o que envolve isso tudo, não sabe a herança maldita que a gente está tendo que lidar todo santo dia. Então é muito fácil você chegar aí e falar, contrata, traz o Messi, traz o Neymar. Não é assim, rapaziada, não é assim. E eu não estou aqui desabafando com um torcedor e muito menos com um jornalista. Eu acho o seguinte, se a gente quer ter essa relação próxima, eu passo a minha visão e vocês entendem, se quiser, né, uma questão de educação num novo projeto. Bom, para finalizar aqui o desabafo do Ronaldo Nazário sobre o proprietário do Cruzeiro, sobre a SAF e toda a pressão que ele tem vivido, né? Ele vai falar de novo sobre escorpião no bolso, que ficam falando para ele tirar escorpião no bolso. Ele diz que não tem mais escorpião no bolso, que o dinheiro que está entrando é para salvar o clube, está sendo usado para salvar o clube. Pediu apoio dos torcedores, dizendo que está na semifinal do Campeonato Mineiro, e reforçou aquela parada lá sobre não terem prometido Libertadores, um time campeão, não vendeu ilusões, né? Isso é importante, ele fala também, e pediu responsabilidade dos jornalistas e influenciadores, se desculpou no final pelo desabafo, dizendo que está extremamente chateado com tudo que vem acontecendo. Então tá aí o Cruzeiro, a SAF, o Ronaldo, o assunto que ainda vai rodar muito aí, ou vai perpetuar no futebol brasileiro, porque muitos clubes já estão falando em SAF, inclusive o Urubu está falando em virar SAF, né? Tem o Atlético Mineiro que está falando em virar SAF, vários outros clubes vão virar SAF, vão ver o modelo e cada um vai ter uma identidade, uma forma de gerir. Vamos ver como é que vai ser essa daí do Cruzeiro, do Botafogo e principalmente a do Vasco. Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha, fica com o desabafo aí do Ronaldo no final. Grande abraço, com Deus, saudações vascaínas.
Portanto, antes de falar, contrata, tira o escorpião do bolso, o escorpião não tá mais no bolso. E todo o dinheiro aí que tá entrando, a gente tá botando no clube para salvar o clube. O resultado não tá saindo. Ok, paciência, mas estamos aí, ó. Semifinal do Mineiro, mais uma vez. Com possibilidade de ir à final. Não adianta também sofrer por antecipação. Cadê o crédito que a gente tem? Cadê a confiança? A única coisa que eu peço é o apoio de vocês. A única coisa que eu peço. O apoio de vocês, que incondicionalmente apoia o time. Apoia o time. Porque nós vamos sair dessa situação. Eu garanto pra você, nós vamos sair dessa situação. Ninguém falou, quero repetir aqui, ninguém falou que a gente ia disputar a Libertadores, que a gente ia ganhar título. Ninguém falou isso, ninguém mentiu pra vocês, ninguém iludiu vocês. Agora, vem os cagadores de regras e fala, tem que contratar, tem que fazer um time competitivo. Amigão, até papagaio fala, né? Agora, administrar uma empresa, um clube de futebol, isso não é pra qualquer um, não. E eu volto a lembrar a vocês, quem já esqueceu o passado recente, a situação que o clube estava, a herança e os problemas que eu tenho todo santo dia sobre a herança maldita que eu herdei da associação. Portanto, peço muito mais responsabilidades aos jornalistas na hora de comentar esse assunto. Porque chegar ali e falar cagar um monte de regra, amigão, isso aí é fácil, Isso, me desculpa, mas isso me tira um pouco do sério e eu fico extremamente chateado com isso. Precisava falar isso pra vocês aqui.